Filho joga a mãe idosa cega no rio, cachorro caramelo vê e faz algo surpreendente. Numa tarde abafada do interior, o silêncio das margens do rio é quebrado por um barulho inesperado. Uma senhora cega, conhecida por sua tranquilidade e doçura, aparece completamente molhada, sentada entre os juncos. Ela não grita, não acusa. Apenas respira fundo, como se soubesse que algo muito maior estava por vir. Testemunha silenciosa dessa cena? Um cachorro caramelo de rua, acostumado a observar o movimento da cidade de longe, mas que, naquele dia, decidiu se aproximar. Você nunca mais vai olhar para um cachorro de rua da mesma forma depois disso. Já deixa seu like, comenta de onde está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história surpreendente, cheia de reviravoltas, segredos escondidos e laços que vão emocionar até o coração mais endurecido. Porque, às vezes, o que parece um acidente é só o começo da verdade vindo à tona. O sol do final de tarde pintava o céu de um laranja vivo, típico dos fins de verão no interior. Na cidadezinha de Santa Felícia, o calor abafado fazia os moradores buscarem refúgio nas sombras das árvores da praça ou nas varandas de casa com um copo de suco de caju gelado. Era um lugar onde o tempo andava devagar, e todo mundo parecia conhecer todo mundo, ou pelo menos, achava que conhecia. No centro da praça, entre o coreto e a banca de jornais desativada, estava ele, o cachorro caramelo. Deitado de lado, com uma orelha caída e os olhos semicerrados, parecia cochilar. Mas Caramelo nunca dormia profundamente. Tinha um instinto aguçado e uma sensibilidade que escapava aos olhos dos humanos. Observava tudo com uma calma que só os cães de rua antigos conhecem, aqueles que já viram de tudo, mas ainda assim escolhem confiar. A tarde seguia tranquila, até que algo quebrou o ritmo. Um barulho de respingo forte, como um corpo caindo na água, veio do lado do rio, ali perto da ponte de madeira. Caramelo se levantou num pulo. Não era um som comum. Não era um garoto brincando. Não era um pescador tropeçando. Era pesado. Seco. Errado. A alguns metros dali, uma senhora idosa surgia lentamente de dentro da água. As roupas molhadas grudavam no corpo frágil, os cabelos prateados colados na testa. Ela tateava as margens com dificuldade, os braços tremendo. A cada movimento, seus dedos procuravam apoio entre as pedras. Caramelo a reconheceu. Era a senhora cega que andava com o filho pelas manhãs. Discreta, educada. Sempre com um sorriso para quem lhe oferecia um café ou um pedaço de bolo. Ninguém sabia muito dela, mas todos a respeitavam. O cão observou em silêncio. Ao lado da ponte, uma sombra se afastava em passos apressados. Um homem, de costas, de cabeça baixa, sumia entre os arbustos. Caramelo baixou a cabeça, farejou o chão molhado, e sem fazer alarde, seguiu por outro caminho. Ele queria entender. Enquanto a idosa se sentava na grama úmida, com a respiração ofegante e o rosto voltado para o céu como se escutasse algo que ninguém mais ouvia, Caramelo já estava farejando os rastros deixados na terra. O cheiro do homem era conhecido. Era o mesmo de todas as manhãs, quando passavam por ele na padaria. Forte, cítrico, quase enjoativo. Um perfume barato, desses que ficam no ar muito depois da pessoa ir embora. A senhora permaneceu ali por quase uma hora, sem pedir ajuda, sem chamar por ninguém. Ela sabia voltar para casa sozinha, mesmo sem enxergar. E assim fez. Levantou-se devagar, torceu um pouco a saia para escorrer a água e seguiu, com o bastão em uma mão e a dignidade na outra. Caramelo a seguiu à distância, com o passo calmo, atento. A partir daquele dia, ele nunca mais deixou de vigiá-la. O que ninguém sabia era que ela também sabia. Sabia que tinha sido empurrada. Sentiu a mão. Sentiu o impulso. Sentiu a hesitação que veio antes. Mas não disse nada. Guardou em si, esperando o momento certo. Na manhã seguinte, a cidade acordou com o barulho dos alto-falantes da feira. O cheiro de pastel, o burburinho dos fregueses, os gritos das barracas de frutas. Tudo igual. Menos Caramelo. Ele não estava na praça como de costume.
Estava deitado na porta da casa da idosa. E quando ela saiu, com um novo vestido, os cabelos presos e os óculos escuros, parou ao sentir o focinho úmido em sua perna. Você veio, né? Ela disse, como se já soubesse. Passou a mão devagar sobre a cabeça dele. A textura do pelo, o calor do corpo, a respiração tranquila. Era como tocar uma promessa. Os dias seguintes trouxeram rumores. A vizinha fofoqueira disse que ouviu gritos no fim da tarde. Outro jurava ter visto o filho da idosa saindo molhado da margem do rio, dizendo que a mãe tinha escorregado. Mas ninguém tinha certeza de nada. E a senhora, como sempre, não disse uma palavra. Apenas sorria com gentileza. E Caramelo, agora seu companheiro inseparável, andava ao seu lado por toda parte. Aos poucos, as pessoas começaram a notar algo diferente. O cachorro parecia entender tudo o que a senhora falava. Quando ela apontava com o bastão, ele seguia. Quando parava, ele sentava. Quando ela ria, ele abanava o rabo. Era como se comunicassem de um jeito que ninguém mais conseguia compreender. Numa tarde de domingo, durante a missa, o padre mencionou os milagres silenciosos. Alguns olharam para Caramelo, deitado aos pés da senhora, como se ele fosse um desses milagres. Mas nem tudo eram bênçãos. O filho da senhora começou a se afastar. Evitava a mãe, evitava a praça. Começou a chegar tarde e sair cedo. Caramelo passou a segui-lo em silêncio. E o que descobriu, com seu faro e seus instintos, era apenas o começo de algo muito maior. O que parecia um simples acidente no rio, era só a primeira peça de um quebra-cabeça emocional que envolvia segredos antigos, feridas familiares e uma cidade inteira que achava saber mais do que sabia. Caramelo, com seu andar humilde e seu olhar atento, tinha agora uma missão: proteger aquela que o escolheu sem palavras. E, talvez, mostrar a todos que não se precisa falar para fazer o certo. Santa Felícia era o tipo de cidade onde o tempo parecia andar de chinelo. O burburinho da feira, o som da rádio comunitária anunciando a próxima quermesse e os sinos da igreja pontuando o dia compunham a trilha sonora da vida. Mas desde o incidente às margens do rio, uma tensão sutil pairava no ar, como o cheiro de chuva que demora a cair. Caramelo continuava a sua vigília. Seu olhar, antes sereno e preguiçoso, agora era penetrante, focado. Dormia menos, andava mais. Quando não estava ao lado da senhora, que agora ele reconhecia como sua humana, seguia o rastro do filho dela com atenção quase científica. Ele não farejava apenas o caminho, farejava o medo, a vergonha, o arrependimento. Sentia o que os olhos dos outros não viam. O filho da idosa, homem de meia idade, olhar cansado e andar apressado, começou a se tornar cada vez mais arredio. Seu nome raramente era mencionado na cidade, mas todo mundo sabia quem ele era. Um funcionário público discreto, que havia voltado para cuidar da mãe após um longo tempo fora. Ninguém sabia bem o motivo do retorno. Alguns diziam que era por amor. Outros, por necessidade. Mas Caramelo sentia que havia algo mais profundo ali. Algo que ainda não tinha nome, mas que cheirava a verdade escondida. Numa dessas tardes, após a idosa sair para uma sessão de fisioterapia, Caramelo decidiu seguir o homem. Não foi difícil, o cheiro do perfume barato misturado com o suor nervoso era quase uma trilha invisível. O homem caminhava pelas ruas estreitas até chegar à parte antiga da cidade, onde sobravam galpões fechados e casas em ruínas. Lá, entrou em um pequeno prédio desativado que um dia fora um armazém. Caramelo não se aproximou de imediato. Circulou o prédio, farejando cada canto. Havia cheiro de vela, papel queimado e uma fragrância feminina adocicada que ele já havia sentido antes, mas não conseguia ligar a ninguém da cidade. Intrigado, o cão esperou. E, depois de alguns minutos, viu o homem sair acompanhado. Um senhor mais velho, bem vestido, com jeito de quem gostava de se sentir no controle. Os dois conversavam baixo, olhando ao redor com cuidado. Mas Caramelo percebeu algo nos gestos do mais velho: não havia afeto, só manipulação. Enquanto isso, a senhora cega sentia que algo em sua casa não se encaixava.
Estava tudo no lugar, mas o ar parecia mais frio. Os passos do filho estavam diferentes. Os silêncios, mais longos. E Caramelo, sempre atento, deitava-se perto da porta à noite, como quem pressente a aproximação de algo invisível. A idosa, porém, não demonstrava medo. Apenas esperava. Porque ela sabia, e a verdade se revela no tempo certo. A primeira mudança concreta veio com a chegada do novo padre à paróquia. Jovem, direto, com ideias modernas e um passado misterioso, ele começou a visitar os lares dos mais velhos da cidade, dizendo querer ouvir suas histórias. Quando bateu na porta da senhora, encontrou Caramelo sentado, como uma sentinela. O padre olhou para o cão, depois para a senhora, e entrou. Esse cachorro parece entender tudo o que acontece aqui, comentou, sorrindo. Ele vê com o que importa, respondeu ela. E ouve o que os outros fingem não dizer. A conversa entre os dois foi longa. Falaram da fé, da infância dela, de antigas romarias. Mas, no fim, ela fez uma pergunta simples: o senhor acredita que um coração pode mudar depois de tanto tempo escondido? O padre pensou por um instante, depois respondeu: já acredito que o coração pode ser revelado quando um silêncio é quebrado. Naquela noite, Caramelo deitou mais perto do quarto da idosa do que nunca. E sonhou. Sonhou com o rio, com passos na lama, com vozes abafadas e uma caixa flutuando. Acordou assustado e, como se movido por algo maior do que si, foi até a porta. Rosnou baixo. Farejou a noite. Algo estava se aproximando. No dia seguinte, durante a limpeza às margens do rio, organizada pela escola da cidade, uma menina encontrou algo estranho enroscado entre as raízes de um velho tronco, uma caixa de madeira, amarrada com corda de pano já desfiado. Dentro, havia cartas antigas, papéis envelhecidos e uma foto em preto e branco de uma mulher jovem com uma criança no colo. A menina mostrou à professora. Em minutos, o assunto já estava na praça. A senhora ouviu os cochichos na rua e soube. Pediu que lessem o conteúdo para ela. E ali, entre datas e frases confusas, encontrou trechos do passado que ela própria havia esquecido, sou preferido esquecer. As cartas eram dela, guardadas com carinho e dor, anos atrás, num tempo em que achava que ainda podia consertar o mundo com palavras. O mais surpreendente, a letra do filho também estava lá. Cartas que ele escreveu e nunca entregou. Palavras de um menino confuso, ressentido, magoado. Que se sentia abandonado. Traído por uma ausência que ele nunca entendeu. Não eram acusações. Eram pedidos de carinho. Palavras rabiscadas com força, com raiva, mas também com medo. Caramelo assistia à leitura em silêncio, deitado ao lado da cadeira da senhora. Quando ela terminou de ouvir, deixou as mãos repousarem sobre os papéis e não disse nada. Apenas ficou ali, sentindo. E Caramelo, como sempre, entendeu. As cartas foram entregues ao padre, que decidiu guardá-las em segurança. Mas antes, mostrou uma delas ao filho da senhora. O homem leu com os olhos marejados, mas não disse uma palavra. Apenas saiu, cabisbaixo. Caramelo o seguiu. Naquela noite, o filho voltou para casa mais cedo. Sentou-se na sala, de frente para a mãe. Ela estava em sua cadeira, com o rádio baixo tocando uma moda de viola antiga. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Foi ela quem começou: eu também errei, meu filho. Muito mais do que você imagina. Mas esconder só nos torna mais cegos, e até quem enxerga. Ele caiu de joelhos e chorou. Caramelo se aproximou, encostou o focinho na mão dele. Pela primeira vez, o homem afagou o cão. Ali, naquele gesto silencioso, uma parte da cura começou. Caramelo acordou antes do sol nascer. A casa ainda dormia em silêncio, exceto pelo ronco baixo do ventilador girando devagar no canto da sala. A senhora repousava na cadeira de balanço, o bastão encostado ao lado, o rosto sereno. A noite anterior havia sido densa. O filho, depois de tanto tempo, quebrara o silêncio. Um choro que não pedia desculpas, mas revelava o peso que ele carregava desde menino. Caramelo estava ali, entre os dois,
como testemunha e ponte. Com um leve espreguiçar, o cão se levantou. Saiu pela porta da frente que sempre ficava encostada e caminhou até a praça central. Era a hora em que os varredores passavam, os primeiros feirantes montavam as barracas e os passarinhos faziam coro entre as copas das árvores. Santa Felícia ainda acordava devagar. Caramelo farejou o chão, reconheceu pegadas, cheiros familiares e outros novos. Havia algo diferente no ar. Uma movimentação fora do comum se armava. O coreto, coberto por uma lona há anos, agora estava sendo reformado. O novo padre organizara uma apresentação comunitária com as crianças da escola e o coral dos idosos da igreja. Era uma tentativa de unir o povo após os murmúrios do rio, como começaram a chamar o episódio da Senhora Cega. Embora ninguém falasse diretamente sobre o que aconteceu naquele fim de tarde, a cidade toda sabia que havia mais naquela história do que se dizia. E como tudo em cidade pequena, bastava um silêncio mais demorado para virar suspeita. A senhora, no entanto, não se incomodava. Ela sabia que não se ganha o respeito falando, se conquista vivendo. Ela passou a caminhar com Caramelo pela cidade. As pessoas se acostumaram com a dupla. E, de alguma forma, as conversas começaram a mudar. O vendedor de pamonha passou a cumprimentá-la com mais entusiasmo. A costureira do bairro ofereceu um vestido novo em troca daquele seu sorriso calmo. E até a vizinha fofoqueira, a dona Lourdes, passou a levar pão de queijo fresquinho toda manhã, só por cuidado mesmo. Caramelo virou símbolo da cidade. A escola fez uma votação e escolheu seu nome como mascote do projeto O Coração da Praça. Uma placa foi afixada no canteiro central com a frase "Quem cuida sem dizer palavra, ama com verdade". Ao lado, uma pequena casinha de madeira foi colocada para ele descansar durante os dias de sol forte. Mas Caramelo raramente usava. Preferia ficar onde pudesse ver tudo. Onde pudesse proteger. Enquanto isso, o filho da senhora passava por uma espécie de reconciliação silenciosa. Ainda fechado, mas agora mais presente. Ajudava a mãe com pequenas tarefas, ajeitava a casa, arrumava o jardim. Caramelo, inicialmente desconfiado, começou a aceitar sua presença, se embora nunca tirasse os olhos dele. O cão sabia que confiança quebrada não se remenda de um dia para o outro. Foi numa tarde abafada, com o céu começando a fechar, que outra mudança sutil aconteceu. Durante a arrumação da sala, a senhora encontrou uma caixa de madeira antiga dentro de um armário. Ao tocar nela, sentiu um arrepio. Caramelo percebeu. Aproximou-se, cheirou a caixa e logo se sentou. A senhora pediu que o filho abrisse. Lá dentro, entre lembranças esquecidas, estavam fitas cassete com gravações da juventude dela. Antigas participações no rádio local, recitando poesias e contando histórias da cidade. O filho ficou em silêncio por minutos, ouvindo a voz da mãe jovem, cheia de vida, rindo entre as pausas dos textos. Era uma voz que ele não lembrava. Ou que talvez nunca tivesse conhecido. A senhora, e era tão leve assim? Ainda sou. Só escondi por um tempo, respondeu ela, com um sorriso. No dia seguinte, com a ajuda do padre e dos jovens da escola, organizaram uma escuta coletiva na praça. Um rádio antigo foi restaurado e conectado a caixas de som emprestadas da igreja. Todos sentaram-se em bancos de madeira, como numa roda. Quando a voz da senhora ecoou novamente, agora amplificada, a cidade silenciou. Era uma história sobre um menino que queria encontrar o som das estrelas. Uma fábula que misturava emoção, inocência e sabedoria. Ao final, muitos aplaudiram de pé. A senhora, sentada ao lado de Caramelo, apenas sorriu e disse: "Eu só contei o que vivi. As estrelas falam com quem escuta o coração." Aquele evento reacendeu algo em Santa Felícia. Pessoas começaram a trazer suas próprias histórias. As crianças gravaram poesias, os idosos contaram causos antigos. A praça, antes esquecida, virou palco de memória e cura. E Caramelo estava sempre lá, ouvindo com seus olhos, presente em cada momento. Mesmo com toda essa transformação, a tensão com o passado ainda não havia desaparecido por completo.
A idosa sabia que, mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu às margens do rio viria à tona, não pelos outros, mas por ele. O filho ainda carregava aquela sombra nos ombros. E era ele quem precisava quebrá-la. Numa manhã chuvosa, o filho acordou mais cedo que o normal. Fez café, preparou o pão com manteiga e colocou sobre a mesa. Chamou a mãe. Sentaram-se juntos. Pela primeira vez, ele começou a contar sobre o que sentiu naquele dia. Sobre o medo, a confusão, a raiva que não sabia de onde vinha. Quando percebi, ela já estava na beira do barranco. E não queria machucar. Só ia empurrar o silêncio para longe. Mas empurrei a senhora, disse ele, com lágrimas nos olhos. Ela não se levantou. Não gritou. Apenas segurou sua mão. E agora? Vai continuar se empurrando também? Caramelo se aproximou. Encostou o focinho na perna dele. O gesto simples carregava a mensagem mais poderosa que ele poderia receber: você ainda está aqui. E isso importa. A partir daquele dia, o filho passou a caminhar ao lado da mãe e de Caramelo. Ainda calado, mas presente. As pessoas olhavam, sussurravam, mas também respeitavam. Sabiam que algumas feridas não precisam ser exibidas. Precisam apenas ser tratadas com paciência. Com o tempo, o trio virou símbolo de algo maior: superação, reconciliação e cuidado. A senhora, a fé viva. Caramelo, o elo silencioso. E o filho, o homem que quase se perdeu, mas escolheu voltar. O rio, antes palco de tensão, agora era ponto de encontro. Um pequeno deck foi construído com bancos de madeira e flores plantadas pelos moradores. Ali, a senhora sentava com Caramelo todos os fins de tarde, ouvindo o som da água, sentindo o vento no rosto. E às vezes, mesmo sem enxergar, ela dizia: o mundo está mais bonito hoje, não está, meu amigo? E Caramelo apenas abanava o rabo, como se dissesse: sim, está. Santa Felícia vivia um período de recomeço. As chuvas de fim de verão vinham com força, lavando as ruas e trazendo aquele cheiro de terra molhada que se espalhava como um perfume nostálgico. Cada esquina da cidade parecia ter sido repintada de lembranças e esperança. As janelas permaneciam abertas, as conversas voltavam a florescer nas calçadas, e o coreto da praça, agora renovado, se tornará um símbolo de reencontro. Mas era em meio a essa calmaria que a água começava a agitar novamente os sentimentos mais profundos. Porque não é só com tempestades que se limpam os cantos da alma. Às vezes, é o silêncio que mais sacode por dentro. Caramelo parecia pressentir isso. Passava mais tempo vigiando a casa, acompanhando cada movimento do filho da senhora, como se soubesse que ainda havia algo por resolver. O homem estava mais presente, sim, mas o cão sentia no andar hesitante dele que havia um novo peso, de não saber como ser perdoado por si mesmo. Era uma manhã nublada quando tudo começou a mudar outra vez. A senhora decidiu visitar o antigo colégio onde havia estudado e, mais tarde, lecionado por alguns anos. Queria ouvir as vozes das crianças, sentir o cheiro do giz, e quem sabe, relembrar quem ela tinha sido antes da vida a tornar tão quieta. O filho insistiu em levá-la, mas ela recusou com um sorriso. Hoje quero ir apenas com meu guardião, disse, acariciando a cabeça de Caramelo. Chegaram à escola com a ajuda de uma vizinha, que se ofereceu para levá-los de carro. No pátio, a movimentação era alegre. Crianças correndo, professores chamando de longe, e uma banda mirim ensaiando uma marchinha animada para a próxima comemoração do aniversário da cidade. Caramelo não se incomodava com o barulho. Sentou-se ao lado da senhora, debaixo de um flamboyant florido, observando tudo. Mas enquanto ela conversava com antigas colegas, ele farejava algo que o inquietava, um cheiro estranho, familiar, mas deslocado. Seguindo seu instinto, afastou-se devagar, cruzando corredores e passando pelos fundos do ginásio, até encontrar a porta da antiga sala de arquivos aberta. Lá dentro, pilhas de caixas de papelão, documentos antigos e cadernos empoeirados. Mas o que chamou sua atenção foi uma folha solta no chão, úmida de leve pela chuva que escorria por uma goteira. Ele a cheirou. Sentia algo naquele papel que o ligava ao passado.
Pouco tempo depois, uma professora o encontrou ali, sentado como um sentinela ao lado do papel. Ela se agachou, pegou a folha e leu. Seu rosto se transformou. Era uma ata de um conselho escolar de mais de 30 anos atrás, mencionando o afastamento forçado de uma professora, a mesma senhora que agora estava na praça. Motivo: alegações de comportamento inadequado e o conflito familiar exposto. A professora levou o documento até a diretora, e rapidamente as peças começaram a se encaixar. A idosa, em sua juventude, havia sido afastada da escola não por má conduta, mas por conta de um escândalo familiar envolvendo a guarda do filho, após um divórcio conturbado. Na época, ela havia decidido não expor nada, preferindo carregar o silêncio para preservar o menino. Ninguém na cidade soube os detalhes. Só rumores, e Caramelo, agora, era a chave para reabrir essa parte da história. Enquanto isso, a senhora sentiu algo diferente na escola. Era como se os passos ecoassem diferente no chão. Como se antigos fantasmas caminhassem ao seu lado. Quando a professora trouxe o papel, ela não se espantou. Apenas o tocou, como se estivesse reencontrando uma parte de si. Eu guardei isso por dentro por tempo demais, disse, com voz baixa. Talvez estivesse esperando que a verdade voltasse sozinha. A diretora, emocionada, pediu perdão em nome da instituição. Quis organizar uma homenagem. Mas a senhora recusou. Não preciso de reconhecimento. Só de que saibam que não fui embora. Eu fui silenciada. No fim daquele dia, Caramelo voltou para casa com ela. Andava com o peito erguido, como se soubesse que tinha feito mais do que proteger, tinha desenterrado uma história esquecida. O filho a esperava no portão. Quando viu a expressão no rosto dela, soube que algo havia mudado. Ela não precisou explicar. Apenas entregou o papel. Ele leu em silêncio. E, pela primeira vez, entendeu que a mulher que criará sozinha, entre tantos julgamentos, havia feito isso abrindo mão até da própria reputação para que ele pudesse crescer longe do escândalo. A senhora, e nunca contou isso, disse ele, a voz trêmula. Porque não precisava que soubessem. Precisava apenas que você soubesse. As semanas seguintes trouxeram mais do que chuvas. Trouxeram mudanças. A escola reabriu os registros antigos, reconheceu publicamente o erro. A senhora foi convidada para contar histórias às crianças, algo que passou a fazer semanalmente, sempre com Caramelo ao seu lado, deitado sob o quadro negro. As crianças adoravam o cão. Levavam petiscos escondidos na mochila, faziam desenhos com ele ao lado da professora e escreviam cartas para o herói de 4 patas da cidade. Caramelo aceitava tudo com dignidade, abanando o rabo com discrição, como um artista que prefere o anonimato à fama. O filho, agora mais livre da culpa, passou a cuidar dos pequenos detalhes da casa. Restaurou o velho armário de madeira da cozinha, organizou as cartas antigas da mãe em uma caixa decorada e até plantou um pequeno jardim de ervas no quintal. Foi durante esse período que a senhora teve uma ideia: criar um espaço na cidade para ouvir histórias dos idosos. Um lugar onde memórias não fossem guardadas em silêncio, mas compartilhadas. E quem seria o símbolo do projeto? Caramelo, claro. O espaço foi batizado de O Memória de Pata. Num cantinho da praça, com bancos de madeira e uma estante para registros orais, as pessoas passaram a se reunir nas tardes de sábado para contar e ouvir histórias da cidade. E em cada evento, Caramelo estava presente, ora no colo de alguma criança, ora encostado nas pernas da senhora, como uma lembrança viva de que até o silêncio fala. E foi assim que, entre memórias recuperadas, chuva lavando calçadas e laços reconstruídos, Santa Felícia encontrou nova vida. Porque nem toda revolução precisa ser barulhenta. Algumas vêm com o simples caminhar firme de um cachorro caramelo e o toque delicado de uma senhora que aprendeu a ver além dos olhos. O calor voltou a Santa Felícia como um abraço apertado e teimoso. Era o mês do aniversário da cidade, e a prefeitura começava os preparativos para a festa mais esperada do ano, a tradicional Festa das Cores, que celebrava os primeiros colonos e a diversidade cultural que o povo sempre orgulhosamente sustentava. Ruas seriam fechadas, barraquinhas montadas e apresentações organizadas por bairros.
Era o tipo de evento que fazia a cidade parecer ainda menor, mas mais unida. Caramelo parecia entender que algo importante se aproximava. Seu andar estava mais alerta, como se soubesse que seu papel na cidade, antes discreto, agora ocupava o centro da atenção. Mas ele não se deslumbrava com os olhares, nem com os carinhos constantes. Continuava com os olhos firmes nos detalhes, um portão mal trancado, um idoso caminhando sozinho na contramão, uma criança distraída perto do meio-fio. Ao lado da senhora cega, ele era mais que um guia. Era uma presença que completava o que faltava nos sentidos dela. E agora, com o novo projeto O Memória de Patal sendo um sucesso, os dois foram convidados a abrir oficialmente a festa da cidade com uma apresentação simbólica no coreto da praça. A ideia era simples, Bela contaria uma história e, ao final, Caramelo subiria com ela no pequeno palco para receber o título de o protetor honorário de Santa Felícia. Um gesto que unia memória, afeto e justiça poética, algo que a cidade precisava mais do que admitia. Mas não seria tão fácil assim. Os obstáculos começaram com pequenos boicotes. Cartazes do evento foram rasgados durante a noite. Comentários maldosos circularam pelas redes sociais locais, criticando o excesso de atenção a uma senhora e seu cachorro. Alguns insinuavam que a história do quase afogamento nunca havia sido comprovada e que a fama deles estava sendo construída em cima de suposições. A senhora não se abalou. Estava acostumada com as sombras que rondam a luz. Mas Caramelo sentia algo diferente. Farejava a tensão nas ruas. Pessoas que desviavam o olhar. Gritos abafados saindo de portas fechadas. E, em especial, notou o comportamento estranho do filho. Nos dias que antecederam a festa, ele ficou inquieto. Saía tarde, voltava mais tarde ainda. Passava longos minutos ao telefone, sussurrando frases. E em uma noite, Caramelo viu quando ele escondeu um envelope dentro do armário da lavanderia. Não era desconfiança gratuita, era instinto. Na manhã seguinte, enquanto a senhora dormia, Caramelo puxou a porta do armário com o focinho. Arranhou o fundo até que o envelope caísse. Nele, papéis impressos, uma convocação para uma reunião do Fórum da Cidade, com uma denúncia antiga anexada, registrada em nome do filho da senhora, acusando-a de negligência nos tempos de sua infância. A denúncia nunca havia sido validada, mas ainda existia no sistema. E agora, misteriosamente, estava sendo reativada. O cão não podia ler, mas sentia a inquietação que aquele papel exalava. Sentia o cheiro do passado se armando contra o presente. E entendeu, alguém queria manchar a imagem da senhora antes da homenagem oficial. Talvez o próprio filho, ou talvez alguém se utilizando dele como instrumento. Mas Caramelo também sabia que nada impedia a verdade de vir à tona quando o coração estava pronto. No dia da festa, a cidade parecia outra. Bandeirinhas coloridas pendiam entre os postes, o cheiro de milho verde e cocada tomava conta do ar. No palco montado, as crianças ensaiavam suas danças, senhoras passavam com vestidos de chita e chapéus de palha enfeitados com flores artificiais. Tudo pulsava alegria. Tudo, menos o olhar do filho da senhora, que caminhava inquieto, suando frio, com os olhos vermelhos de insônia. A senhora chegou acompanhada por Caramelo. Ao sentar-se em sua cadeira especial perto do coreto, ouviu os aplausos das crianças, dos idosos, e do padre que organizara parte da cerimônia. Quando a orquestra começou a tocar uma modinha antiga, ela levantou-se, pediu o microfone e começou a falar. Não leu um texto. Não recitou um discurso ensaiado. Apenas deixou que as palavras viessem de onde sempre estiveram e no coração. A cidade me ensinou muitas coisas. A principal delas é que a verdade, por mais que se esconda, sempre volta para casa. E às vezes, volta nas patas de um cachorro. Risos suaves da plateia, olhos marejados de quem sabia que ali havia mais do que metáfora. Caramelo me devolveu a voz. A coragem. O tempo. E também me deu um filho de volta. Que mesmo perdido, soube encontrar o caminho com os próprios pés. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal.
Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Nesse momento, o filho, sentado entre os espectadores, abaixou a cabeça. A senhora, com os olhos cobertos pelos óculos escuros, parecia enxergá-lo melhor do que ninguém. Hoje não é uma homenagem a mim. É a todos que já foram invisíveis. Aos que cuidam e são esquecidos. Aos que gritam em silêncio. Aos que escolhem o perdão como resposta. E aos que, como Caramelo, protegem sem pedir nada em troca. O público aplaudiu de pé. A senhora se virou, ajoelhou-se devagar ao lado de Caramelo e colocou em seu pescoço uma fita azul com um pingente em forma de coração. Este é o nosso herói. O herói dos que nunca foram ouvidos. E então, o filho da senhora se levantou. Caminhou até o palco, tremendo. Pegou o microfone com as mãos suadas, e pela primeira vez, falou com clareza diante de todos, e durante anos, guardei mágoas que eu mesmo não entendia. Me escondi atrás de culpas e mentiras. E quase afastei a única pessoa que sempre esteve comigo. Minha mãe. Eu peço perdão. A ela. E a todos que esperaram de mim um gesto que demorou a chegar. Silêncio. Denso. Cortado, aos poucos, por palmas. Depois, abraços. Depois, lágrimas. A cidade, que tanto julgou em silêncio, agora se unia em reconhecimento. Caramelo sentiu o ar mudar. Como se algo velho tivesse sido tirado das paredes da cidade. Deitou-se ao lado da senhora, respirando fundo, como quem diz, e missão cumprida, por agora. Mais tarde, naquele mesmo dia, durante a queima de fogos, a senhora sentou-se com Caramelo sob a figueira da praça. O filho chegou com um cobertor e uma garrafa térmica com café. O mundo ficou mais leve, mãe. Não o mundo, meu filho. Você. E Caramelo, deitado entre os dois, fechou os olhos por um instante. Sabia que havia mais a fazer, mais histórias a desenterrar, mais pessoas para proteger. Mas por aquele momento, tudo estava certo. A calmaria que se instalou em Santa Felícia depois da festa das cores era diferente de todas as outras. Não era o silêncio da rotina ou da resignação, mas o da reconstrução. Os moradores, antes desconfiados e calados, agora se cumprimentavam com mais firmeza, trocavam mais do que bom dias. Era como se a coragem de uma senhora cega e a lealdade de um cachorro de rua tivessem ensinado toda uma cidade a olhar para dentro. A senhora acordava cedo, como sempre, mas agora com mais vitalidade. Participava de reuniões da comunidade, ajudava na seleção de histórias para o projeto Memória de Pata, e todos os domingos levava uma nova crônica para ler na rádio local. Sempre acompanhada de Caramelo, que se tornará uma celebridade silenciosa. Ele nunca latia durante as gravações. Sentava-se ao lado dela, como uma estátua viva, com os olhos atentos e o focinho sempre farejando o que os humanos não percebiam. O filho da senhora, agora mais tranquilo, se empenhava em reformar a antiga casa da família. O sobrado simples, de janelas verdes e alpendre largo, havia passado décadas sofrendo com o tempo e o descaso. Mas agora, cada tijolo retocado, cada porta lixada, era uma tentativa dele de reconstruir não só a casa, mas o próprio lugar na vida da mãe. E Caramelo o acompanhava nessas tarefas como um mestre de obras peludo, atento a cada martelada. Foi durante uma dessas manhãs de reforma que algo inusitado aconteceu. O filho removia uma das tábuas do assoalho antigo da sala quando encontrou um compartimento escondido. Era uma caixa de ferro, trancada com um cadeado enferrujado. Caramelo, deitado próximo à porta, ergueu as orelhas imediatamente. O cheiro que exalava da madeira recém-aberta fez seu corpo se arrepiar. Era um cheiro antigo, carregado, diferente de tudo que já sentirá naquela casa. Ele se aproximou devagar, farejando intensamente, até encostar o focinho na caixa. O filho chamou a mãe. Ela veio com passos lentos, bastão em mãos, e sentou-se na poltrona da sala. Ele colocou a caixa no colo dela. Foi o pai que guardou isso, disse ela, com a voz embargada, enquanto tateava o ferro frio com as mãos trêmulas. Disse que só devia ser aberto quando fosse o momento certo. Achei que tivesse se perdido na enchente.
Com cuidado, o filho quebrou o cadeado e abriu a tampa. Lá dentro, envoltos em panos de linho, estavam vários cadernos escritos à mão, uma pequena bíblia com anotações nas margens, e um envelope selado com cera vermelha. A senhora passou os dedos pelos objetos e sorriu. Isso era do meu pai, e um homem de poucas palavras, mas de muitos pensamentos. Dentro dos cadernos, anotações que misturavam reflexões religiosas, registros históricos da cidade e cartas endereçadas à própria filha. Palavras que jamais haviam sido lidas. A primeira carta começava assim: sei que um dia você terá que decidir entre o que o mundo espera e o que seu coração manda. Quando esse dia chegar, quero que saiba que estarei com você, mesmo em silêncio. Ela não conteve as lágrimas. E Caramelo se aproximou, como sempre fazia quando ela chorava, sentando ao seu lado, com a cabeça encostada em seu joelho. Ele não sabia o conteúdo daquelas palavras, mas sentia o peso delas. A casa, com aquele compartimento revelado, falava. Contava o que por anos ficou guardado. Nos dias seguintes, ela e o filho dedicaram-se a ler e organizar os cadernos. Descobriram histórias de família, relatos da fundação da cidade, até mesmo segredos sobre antigos moradores. A revelação mais tocante, porém, foi a de que seu pai, o avô do filho, havia sido o verdadeiro idealizador da Festa das Cores, num tempo em que a cidade ainda era dividida por questões de origem e religião. Ele havia sonhado com uma Santa Felícia unida por suas diferenças. E pensar que isso ficou escondido por tanto tempo, e murmurou o filho, folheando as páginas manchadas pelo tempo. Às vezes, a verdade precisa de tempo para ser ouvida, disse a mãe. E de um cachorro para farejar o caminho certo. Com autorização da prefeitura, parte dos cadernos foi digitalizada e incluída nos arquivos oficiais da cidade. A diretora da escola organizou um projeto para que os alunos estudassem aqueles textos nas aulas de história. As palavras daquele homem, que viveu há tanto tempo em silêncio, agora inspiravam uma nova geração. Enquanto isso, Caramelo voltou a agir de forma curiosa. Começou a visitar lugares que não frequentava havia meses: o portão da igreja velha, o galpão abandonado perto da linha do trem, o muro da escola antiga. Sempre com o mesmo padrão, caminhava, farejava, parava em silêncio. Algo o inquietava. Foi só quando ele apareceu com uma fita no focinho, que ele havia desenterrado perto da escola, que tudo começou a fazer sentido. A fita era de um uniforme escolar dos anos 70. Ainda bordada com as iniciais da senhora. Intrigado, o filho voltou ao local com Caramelo e começou a cavar cuidadosamente onde o cão havia arranhado. Encontraram, enterrado a poucos centímetros da superfície, uma pequena caixa de papelão envolvida por plástico. Dentro dela, cartas de colegas da senhora na época de seu afastamento da escola. Palavras de apoio, de tristeza, de solidariedade. Aquelas cartas nunca haviam sido entregues. Tinham sido escondidas, talvez para protegê-la. Ou para que ela nunca soubesse que não estava tão sozinha quanto pensava. A emoção foi profunda. A senhora passou a tarde toda lendo as cartas em voz alta, para si mesma e para Caramelo, que deitou ao lado da cadeira sem se mover. Ela falava como se estivesse lendo para aquelas pessoas de décadas atrás. Como se cada palavra fosse um acerto de contas com o tempo. Sempre achei que ninguém se importava, disse ela, acariciando a cabeça de Caramelo. Mas até o que foi enterrado um dia floresce, e se for regado com verdade. A casa da senhora, agora reformada, ganhou um novo nome. Uma pequena placa foi afixada na fachada, Casa dos Silêncios Revelados. E no quintal, uma escultura simples foi colocada, feita por um artista local, a imagem de um cachorro de olhos atentos, sentado ao lado de uma mulher com as mãos estendidas. Sem rosto, sem nome. Para que qualquer um pudesse se ver ali. A cidade agora sabia, e nem toda voz precisa ser alta. Nem todo herói late. Às vezes, tudo o que se precisa é alguém que escute, mesmo sem entender todas as palavras. E Caramelo? Continuava vigilante, incansável, mas mais sereno. Sabia que novas histórias viriam, que novas verdades precisariam ser descobertas.
Mas por ora, ele podia descansar no alpendre, sentindo o cheiro de café fresco, ouvindo o tilintar das folhas no vento, e o som suave da senhora dizendo: "Vou obrigada, meu amigo. Você ouviu tudo, e mesmo quando eu me calei." Os dias seguintes à descoberta da Casa dos Silêncios Revelados o trouxeram uma paz discreta para a senhora e para Caramelo, mas o filho permanecia inquieto. As reformas avançavam com lentidão, e o trabalho pesado parecia refletir as cargas que ele ainda carregava no peito. Havia um silêncio entre eles que não era desconfortável, mas que pesava como uma névoa fina que insistia em não se dissipar. Certa manhã, enquanto o sol ainda derramava seu ouro sobre as ruas de Santa Felícia, a senhora e Caramelo saíram para a caminhada matinal pela praça central. O aroma das flores de jasmim misturava-se com o cheiro de pão fresco vindo das padarias, e os sons de risadas e passos preenchiam o ar. O cachorro farejava tudo com atenção, como se esperasse encontrar um novo sinal. No caminho, eles cruzaram com uma jovem que carregava um caderno volumoso, rabiscado e amarrotado. Seus olhos brilhavam de emoção e ansiedade ao se aproximar da senhora. "Por favor, a senhora é", e hesitou. "Sou eu mesma", respondeu com um sorriso gentil. "Meu nome é Mariana. Eu trabalho na rádio local e escuto as histórias que a senhora compartilha todos os domingos. Queria saber se a senhora aceitaria me ajudar com um projeto. É sobre os moradores antigos e suas histórias esquecidas." Caramelo inclinou a cabeça, como quem escuta e entende o que não é dito. A senhora olhou para o cachorro e depois para Mariana, sentindo aquela chama de propósito acender novamente. "Claro, querida. A história de Santa Felícia ainda está longe de ser contada por completo." Assim, o projeto começou a ganhar vida. Mariana e a senhora passaram a visitar moradores da terceira idade, que se sentiam invisíveis, mas carregavam um baú repleto de memórias. Histórias de amores, perdas, conquistas, segredos e tradições que estavam desaparecendo com o tempo. Caramelo, como sempre, era o fiel companheiro. Sentava-se pacientemente enquanto as pessoas falavam, às vezes levantando as orelhas, outras vezes descansando a cabeça nas pernas de alguém. Era como se ele absorvesse as emoções, sentisse as dores e as alegrias de cada relato. No entanto, um conflito interno crescia no coração da senhora. Ela sentia a alegria de reviver e partilhar histórias, mas também um medo profundo de perder a autonomia a qualquer momento. A cegueira já a privava da visão do mundo, mas não queria que ninguém a visse como frágil ou incapaz. Durante uma das entrevistas, enquanto Mariana anotava detalhes, a senhora se permitiu um momento de vulnerabilidade. "Às vezes sinto que estou perdida", confessou baixinho, tocando o cabo do seu bastão. "Não pelo que vejo, mas pelo que deixo de ver. Pessoas que me abandonaram, caminhos que não posso mais andar." Caramelo se aproximou e se aninhou ao seu lado, como se dissesse que ela não estava sozinha. Que, mesmo sem a visão, ela ainda podia sentir o mundo de um jeito único. Essa cena tocou profundamente Mariana, que decidiu dar um foco especial para esse lado da história, o olhar interior, o sentir que vai além dos sentidos comuns. Mas, enquanto os encontros traziam alegria, também desenterravam segredos que alguns preferiam manter escondidos. Durante uma visita a uma antiga casa na periferia, a senhora e Mariana ouviram sobre um episódio do passado que envolvia o pai da senhora e uma rivalidade antiga entre famílias fundadoras da cidade. Essa rivalidade tinha desencadeado boatos que explicavam o afastamento dela da escola e o motivo pelo qual foi vítima de julgamentos injustos. A revelação trouxe uma sombra à luz da festa que acabará de acontecer. A senhora sentiu o peso da história familiar e comunitária, mas também a urgência de colocar a verdade para circular, para que as novas gerações pudessem aprender a não repetir erros. Enquanto isso, Caramelo percebeu uma mudança no comportamento do filho da senhora. Ele estava cada vez mais absorto no trabalho, evitando o contato, quase como se tentasse enterrar seus próprios fantasmas. O cachorro tentava se aproximar, encostava a cabeça nas pernas dele, mas o homem desviava o olhar e acelerava os passos. Foi numa dessas tardes que Caramelo o seguiu até o antigo galpão perto da linha do trem, onde o homem parou diante de uma parede coberta de pichações. Tirou de dentro da jaqueta uma foto amarelada e, com o olhar perdido, ficou ali, imóvel, por longos minutos. Caramelo ficou ao seu lado, silencioso.
Sentiu o cheiro da tristeza, do arrependimento, da esperança contida. Aquela cena foi um dos momentos mais reveladores para o cachorro, pois, apesar de não entender as palavras humanas, conhecia bem a linguagem do coração. Ao voltar para casa, o filho da senhora surpreendeu a todos ao propor que ela vendesse a casa para que ele pudesse se mudar para um apartamento na cidade. Queria que ela tivesse um lugar mais seguro, menos solitário. A senhora hesitou, sentindo o conflito que parecia permear sua existência, de manter a independência e o vínculo com as raízes, ou aceitar ajuda e conforto que parecia estranho para ela. Foi Caramelo quem, num gesto quase simbólico, colocou a pata no pé dela durante a conversa, como se pedisse que ela confiasse nele para guiar suas decisões. A decisão não veio fácil, mas a senhora decidiu permanecer na casa, com algumas adaptações para garantir sua segurança, e com o filho visitando com mais frequência. Nos meses seguintes, o projeto com Mariana resultou numa série de programas que emocionaram a cidade. As histórias viraram livro, as vozes esquecidas ganharam espaço, e a memória coletiva foi reanimada. Caramelo continuava a ser o elo invisível entre os corações da cidade, um protetor silencioso e amoroso que ensinava que o verdadeiro olhar vai muito além dos olhos. O outono começava a pintar as árvores de Santa Felícia com tons dourados e alaranjados, e o vento carregava consigo uma mistura de folhas secas e cheiro de terra molhada. A cidade parecia respirar uma nova energia, fruto das transformações silenciosas que brotavam desde a redescoberta da casa da senhora e o protagonismo de Caramelo. Mas o tempo, com suas voltas inesperadas, reservava novos desafios. Naquela manhã, Caramelo despertou com um pressentimento. Algo no ar estava diferente. Ele sentiu o cheiro de fumaça distante, misturado com o aroma doce do café que a senhora preparava. Ela, por sua vez, caminhava pela casa com o mesmo ritmo lento, mas os olhos brilhavam com um misto de preocupação e determinação. O filho, por sua vez, retornava de uma viagem a trabalho, trazendo novidades sobre uma proposta de emprego que poderia exigir que ele se mudasse para uma cidade vizinha. A notícia caiu como uma pedra no lago tranquilo da casa. A senhora e Caramelo trocaram olhares, conscientes do impacto que essa possibilidade teria sobre a dinâmica que vinham construindo. Naquela tarde, durante a tradicional caminhada pela praça, a senhora se encontrou com Dona Marlene, uma vizinha idosa e amiga de longa data. Conversaram sobre as mudanças na cidade, as festas que se aproximavam e, claro, sobre Caramelo, que recebia carinhos e afagos de crianças e adultos. Mas nem tudo era festa. Um grupo pequeno de moradores resistia às transformações, temendo que as tradições fossem esquecidas e que a cidade perdesse sua identidade. Esses moradores começaram a se reunir em segredo, planejando formas de preservar o passado, mesmo que isso significasse frear o avanço das novas iniciativas. Caramelo, sempre atento, sentia a tensão. Numa dessas noites, quando todos dormiam, ele farejou o ar e percebeu que alguém estava se aproximando da casa. Um cheiro estranho, carregado de intenções ocultas, fez seu corpo enrijecer. O cachorro latiu baixinho, alertando a senhora que, mesmo na escuridão, confiava no amigo. No dia seguinte, o filho da senhora encontrou a cerca da propriedade danificada, e marcas de pegadas que indicavam uma presença indesejada. A comunidade ficou em alerta, e a velha rivalidade entre progresso e tradição voltou a emergir como uma sombra incômoda. Para complicar, o filho recebeu uma proposta tentadora de trabalho na cidade vizinha, com salário melhor e possibilidades de crescimento. A oferta despertou nele um conflito interno, de permanecer para ajudar a mãe e manter as raízes, ou partir em busca de estabilidade para o futuro. Enquanto isso, a senhora se sentia cada vez mais dependente do filho e de Caramelo. A cegueira, embora não tivesse avançado, cobrava seu preço na autonomia que ela tanto prezava. Em um momento de fragilidade, admitiu para Mariana que sentia medo de ser um peso, de perder a força que vinha reencontrando. Mariana sugeriu que a senhora participasse de um grupo de apoio para pessoas com deficiência visual, o que inicialmente foi recebido com resistência, mas depois aceito como uma possibilidade de ampliar sua rede de contatos e fortalecer sua autoestima. Nas semanas seguintes, a senhora começou a frequentar o grupo, onde conheceu outras pessoas com histórias e desafios semelhantes. Ali, trocava experiências, aprendia novas técnicas para lidar com as dificuldades diárias e encontrava conforto nas amizades que surgiam.
Caramelo continuava ao seu lado, sendo o porto seguro que ela sabia existir mesmo nos momentos de maior incerteza. Entretanto, a resistência dos moradores tradicionalistas se manifestou em um boicote ao projeto de Mariana e da senhora, que teve sua participação cancelada em eventos da prefeitura. Isso abalou a senhora profundamente, fazendo-a questionar se todo o esforço valia a pena. Em resposta, o filho, que até então tentava se manter distante dos conflitos, decidiu agir. Organizou uma reunião na Praça Central, convidando moradores de todos os lados para um diálogo aberto. Foi um momento tenso, mas necessário, onde as vozes foram ouvidas e as diferenças começaram a encontrar pontos de convergência. Caramelo estava ali, entre as cadeiras, ouvindo com atenção o barulho das vozes, os argumentos acalorados, e os momentos de silêncio carregados de significado. Ao final do encontro, ficou claro que a cidade precisava de um equilíbrio, preservar as tradições que fortaleciam a identidade local, mas também abraçar as mudanças que traziam esperança e inclusão. O filho da senhora decidiu então permanecer na cidade, aceitando um emprego mais modesto, mas com a possibilidade de estar presente para a mãe e para a comunidade que aos poucos reconstruía. No auge do outono, a Alcasa dos Silêncios Revelados realizou uma grande festa para celebrar o novo capítulo da cidade. As ruas estavam decoradas com bandeirinhas coloridas, o aroma de comida típica invadia o ar, e as vozes dos moradores cantavam canções que falavam de coragem, perdão e união. Caramelo, com o pelo brilhando sob a luz do entardecer, caminhava ao lado da senhora, que sorria para todos que cruzavam seu caminho. Naquele momento, mesmo sem ver, ela sentia o mundo de forma mais intensa do que nunca. E, ao ouvir o latido suave do amigo, sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse. O inverno aproximava-se lentamente em Santa Felícia, trazendo com ele noites mais longas e o ar fresco que fazia as folhas secas dançarem pelas ruas. A cidade, que tinha começado o ano com uma transformação silenciosa e constante, agora estava em um momento decisivo, um ponto onde escolhas antigas e desejos novos se entrelaçavam, exigindo coragem e clareza. A senhora e Caramelo viviam seus dias entre a rotina de encontros comunitários, visitas à rádio local, e o aconchego da casa que, para ela, tinha se tornado mais do que paredes e móveis, se era um símbolo de resistência e memória. O filho, mais presente e firme, seguia empenhado em garantir o bem-estar da mãe, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios sonhos. Naquela manhã, a senhora recebeu uma carta inesperada. Era um convite formal para participar de um congresso sobre inclusão social em uma capital próxima, para compartilhar a experiência do projeto O Memória de Pátao e suas contribuições para a cidade. Mariana estava ao seu lado, sorrindo, encorajando-a a aceitar. Vai ser uma oportunidade incrível, disse a jovem. Você pode levar a voz de Santa Felícia para um lugar onde ainda não chegaram. A senhora hesitou, não por medo do desconhecido, mas por conta do medo de deixar Caramelo sozinho por tanto tempo. O cachorro, como se entendesse o conflito, aproximou-se, colocou a pata sobre o colo dela e a olhou nos olhos com uma calma profunda, como se dissesse que tudo ficaria bem. A decisão foi tomada, ela iria ao congresso, acompanhada de Mariana, deixando a casa e Caramelo sob os cuidados do filho, que prometeu estar presente e atento. Os preparativos para a viagem foram cheios de expectativa e ansiedade. Caramelo, acostumado a acompanhar a senhora em todos os passos, sentiu a ausência da rotina e passou a se mostrar mais inquieto, observando atentamente cada canto da casa. No congresso, a senhora emocionou a plateia ao contar sua trajetória, desde a cegueira, a descoberta dos cadernos, até a construção da rede de histórias que agora unia Santa Felícia. Mariana gravava tudo, capturando as palavras que pareciam brotar de um poço profundo de coragem e ternura. Enquanto isso, a cidade sentia a falta dos dois. O filho da senhora assumiu a tarefa de cuidar da casa e organizar as atividades locais, mas a pressão era grande. Ele sentia o peso de ser o elo entre passado e futuro, entre a mãe e a comunidade. Caramelo era seu apoio silencioso, seguindo-o fielmente, oferecendo conforto nos momentos de solidão. Porém, as tensões que estavam adormecidas começaram a se manifestar novamente. Um grupo da velha guarda da cidade intensificou a resistência às mudanças, influenciando discursos que minavam os esforços da senhora e do filho.
Caramelo, atento às movimentações, percebeu uma estranha agitação em um terreno próximo à casa, sinais de que algo estava sendo planejado para interromper o progresso. O cachorro não sabia exatamente o que, mas seu instinto o alertava para o perigo. Num desses dias, enquanto caminhava pela praça, o filho da senhora encontrou um mural com pichações que relembravam o passado e criticavam o presente, assinados por aqueles que não aceitavam as mudanças. O desânimo ameaçou tomar conta, mas ele lembrou das palavras da mãe: o verdadeiro olhar vai muito além dos olhos. No retorno da viagem, a senhora trouxe não apenas histórias e aprendizados, mas também uma determinação renovada. Ela propôs uma grande iniciativa para aproximar ainda mais as gerações da cidade, uma feira cultural, onde os mais jovens aprenderiam com os mais velhos, através de oficinas, contação de histórias e trocas artísticas. Os preparativos para a feira foram intensos. Caramelo, agora um símbolo da cidade, participou de quase todos os eventos, ganhando carinho, atenção e até o título honorário de O Guardião das Memórias. A feira foi um sucesso. O cheiro de café, de bolo de fubá e de mate permeava o ar, misturado com risadas, conversas e música. O ambiente vibrava com o encontro de experiências e esperanças. No entanto, nem tudo estava resolvido. Durante a última noite da feira, uma tempestade forte se aproximou, trazendo ventos que derrubaram árvores, deixaram ruas alagadas e causaram pânico entre os moradores. A senhora, o filho e Caramelo se uniram para ajudar os vizinhos. O cachorro, com seu faro aguçado, guiava os idosos pelas ruas inundadas, evitando buracos e pedras. Sua presença foi crucial para manter a calma e ajudar os mais vulneráveis. No meio da tempestade, Caramelo percebeu algo inesperado: um gato preso em cima de um muro, assustado e desorientado. Sem hesitar, o cachorro pulou e, com paciência, conseguiu ajudar o animal a descer em segurança. Esse gesto simples, mas cheio de empatia, tocou o coração dos moradores, que passaram a ver em Caramelo não só um símbolo, mas um amigo para todas as horas. Nos dias seguintes à tempestade, a comunidade se reuniu para reconstruir o que fora afetado. A solidariedade era o que os mantinha firmes, assim como a certeza de que, apesar dos desafios, o progresso era possível quando havia união. A senhora, observando tudo com os dedos entrelaçados no bastão, sentiu que as raízes da cidade estavam se fortalecendo, e que as asas do futuro estavam prestes a alçar voo. O verão chegava a Santa Felícia com seu calor suave e o perfume das flores nativas que preenchiam as ruas e jardins da cidade. As noites eram iluminadas por estrelas cintilantes, e o som do rio, que atravessava o centro, trazia uma sensação de calma e renovação. Depois de meses de lutas, descobertas e reconstruções, a senhora, seu filho e Caramelo sentiam que algo transformador estava acontecendo, não apenas na cidade, mas em seus próprios corações. A preparação para a festa da colheita, uma celebração tradicional que marcava o fim do ciclo agrícola e o início de um novo ano, estava a todo vapor. A praça central se enchia de barracas coloridas, aromas de quitutes típicos e sons de música regional. Era o momento em que a comunidade se reunia para celebrar a vida, as conquistas e a esperança. Para a senhora, aquela festa tinha um significado especial. Era a primeira vez que ela participava plenamente, sem medo, sem isolamento, com Caramelo ao seu lado e o filho presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente aberto. Durante meses, ela tinha superado obstáculos, enfrentado suas inseguranças, e descoberto que a cegueira não era o fim de sua história, mas um convite para enxergar de outras formas. Naquela manhã, enquanto ajudava a decorar a praça, a senhora sentiu a mão firme do filho segurando a sua. Os olhos dele, que tantas vezes tinham sido fonte de tristeza, agora brilhavam com orgulho e amor. Caramelo corria entre as pessoas, recebendo o carinho de todos, seu pelo cor de caramelo reluzia ao sol. Era o guardião silencioso, o elo entre passado e futuro, um símbolo vivo de superação e lealdade. Durante a festa, a senhora foi convidada para fazer um discurso. Com a voz firme, ela falou sobre a importância da memória, da inclusão e da esperança. Lembrou que cada pessoa tem uma luz interior que deve ser celebrada, independentemente das limitações que o corpo possa impor. Hoje, mais do que nunca, precisamos olhar para o mundo com os olhos do coração, disse ela, emocionando a todos. E aprender com aqueles que, mesmo na escuridão, encontram caminhos de luz.
Enquanto falava, Caramelo sentou-se ao seu lado, encostando a cabeça suavemente nas suas pernas, transmitindo uma sensação de conforto e força que nenhum outro ser poderia oferecer. Mais tarde, sob a luz das tochas e fogueiras, a comunidade dançou e cantou em volta do rio. A correnteza parecia refletir as estrelas, criando um espetáculo de luzes que fascinava os olhos e acalentava a alma. Foi nesse momento que o filho da senhora se aproximou, segurando a mão dela com ternura e dizendo: "Obrigado por me mostrar o que realmente importa. Você me ensinou a valorizar as raízes e a coragem de seguir em frente." A senhora sorriu, sentindo que todas as dores, dúvidas e medos haviam se transformado em aprendizado e amor. Caramelo, por sua vez, recebeu um presente especial, uma medalha simbólica da cidade, reconhecendo seu papel como guardião e amigo fiel. O cachorro abanou o rabo com alegria, como se entendesse que aquele momento celebrava não só ele, mas todos que lutam para transformar o mundo com pequenos gestos. Nos dias que se seguiram, a cidade viveu um novo tempo. A Casa dos Silêncios Revelados tornou-se um centro cultural, aberto a todas as gerações. As histórias antes esquecidas ganharam voz, e a memória coletiva se fortaleceu. O filho da senhora decidiu estudar para trabalhar com inclusão social, inspirado pela trajetória da mãe e pela força de Caramelo. Eles formavam um trio inseparável, símbolo da superação e da esperança. E a senhora? Ela seguia seus dias com a serenidade de quem sabe que a verdadeira visão está no amor, na empatia e na coragem de seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. Na última cena da história, Caramelo, a senhora e o filho estão sentados na margem do rio, observando o pôr do sol que pinta o céu de tons rosas e dourados. O som da água e o calor da amizade envolvem os três, enquanto a cidade ao fundo pulsa com a vida renovada. Ali, naquele instante simples e perfeito, está a prova de que, mesmo diante das maiores dificuldades, a luz do coração pode guiar qualquer um para um futuro brilhante. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o rio, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.